Olá a todos e todas. Hoje nós vamos discutir a semana 3 do PET 1. Lembrando que essa numeração nós estamos seguindo exatamente como foi apresentado nos PETs, a semana 1 e 2 no primeiro momento e a semana 3 nesse segundo. Então a numeração fica um pouco estranha, mas paciência. Vamos discutir a temática geral e depois, na próxima semana, que será uma semana de complementação, aí nós vamos aprofundar um pouco mais em cada um desses conceitos e alguns que nós iremos introduzir, inclusive, nessa forma de complementação. Aqui nós vamos dividir em dois momentos, em duas partes, essa sequência. A primeira parte são a dos teísmos, que usam esse radical grego teísmo como representação de Deus, e aí modifica-se o que é o prefixo, e cada modificação nesse prefixo vai formar um jeito diferente de pensar uma relação com Deus. A primeira dessas formas é o monoteísmo, prefixo mono indica um. Os monoteístas são aqueles que acreditam em um único Deus, uma única forma organizadora de tudo aquilo que existe. Faz parte dos monoteísmos clássicos o judaísmo, inicialmente, e posteriormente o cristianismo, que se desenvolve a partir dele, e posteriormente ainda o islamismo, que se desenvolve a partir dos dois anteriores. Então, as três grandes religiões monoteístas seguem um mesmo eixo, que a gente chama de eixo abraâmico. Teriam origens em Abraão. Próximo vídeo a gente entra um pouco mais em o que significa esse eixo abraâmico. O politeísmo, prefixo poli indica vários, então politeístas são aqueles que acreditam em vários deuses. As mitologias antigas, grega, egípcia, mas também tradições africanas e indígenas pré-colombianas, fazem parte de uma crença politeísta, fazem parte dessa crença em que não existe um único Deus, existem várias divindades ou várias entidades diferentes. O panteísmo, este prefixo pan, significa tudo. A ideia é que Deus está em tudo. Como se nós partíssemos da noção de que se Deus é infinito, não tem fim, está em todos os ambientes, então todas as coisas são também Deus. Desde as coisas animadas, como nós, humanos e os animais também, até as coisas inanimadas, como as pedras, a água, tudo isso seria parte de Deus. Deus estaria em todas essas coisas. E a última forma de teísmo é o teísmo que nega a existência dos deuses. Esse prefixo a do ateísmo significa não crença em deuses. O ateísmo, ele nega a existência dos deuses. Não é que ele tenha dúvidas sobre se Deus existe ou não. O ateísmo, ele tem a convicção, a crença de que não existem os deuses. Essas, então, 4 formas que se originam a partir do mesmo radical theos, teísmo. O segundo grupo são o grupo daquilo que nós podemos chamar de filosofias de vida. Se vocês observarem no PET de vocês, tem um local em que apresenta inicialmente quais são as habilidades que vão ser trabalhadas naquela semana. Entre as habilidades dessa semana, disse que nós temos que elencar a relação entre religiões e filosofias de vida. Filosofias de vida são formas de pensar o mundo que não são religiosas, ou seja, que não se direcionam diretamente a uma questão sagrada, ou não necessariamente se organizam
a partir desta questão sagrada, deste Deus ou destes deuses. Entre as filosofias de vida que são destacadas nesta semana do PET, se coloca o deísmo, que é uma crença em Deus, mas não o Deus dos teístas, não o Deus que interage com os homens, mas uma inteligência divina, uma inteligência, um arquiteto que organiza todas as coisas, apesar de não ser ele próprio alguém que esteja personificado como nós. Então Deus não tem as mesmas qualidades e os mesmos defeitos de um ser humano. Deus é maior do que isso, e por ser maior do que isso, é apenas um intelecto, um pensamento, um arquiteto que não se preocupa com a humanidade e com os caminhos da humanidade. Acreditam, portanto, em um Criador, mas não acreditam que esse Criador esteja interferindo na vida dos seres humanos. O humanismo já acredita que, ao invés, como os teístas acreditam, de nós, seres humanos, termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, somos nós, humanos, que criamos deuses à nossa imagem e semelhança. Portanto, esses deuses são criações humanas, vêm do que nós almejamos, do que nós acreditamos, no que nós desejamos ser melhor. Não existe, portanto, de acordo com os humanistas, um Deus, mas estas projeções humanas é que são o que nós chamamos de Deus. Então, ao invés de nós valorizarmos deuses, deveríamos, segundo os humanistas, valorizar a nós mesmos, os próprios seres humanos. E por fim, nesta organização do nosso PET, os agnósticos, que são aqueles que não acreditam na possibilidade de chegar a uma verdade definitiva. Então, eles não conseguem dizer que seja possível provar a existência de Deus, da mesma forma como não seria possível provar a inexistência de Deus. Se não é possível provar que Deus existe ou que Deus não existe, cada um pode lidar com a existência ou não de Deus à sua forma. Os agnósticos não querem doutrinar ninguém, não querem convencer ninguém de que Deus exista ou de que Deus não exista. Eles estão, pura e simplesmente, abertos às duas possibilidades e vivem como se isto não tivesse interferência na vida deles. Preferem não acreditar ou desacreditar em Deus e imaginam que desta forma podem viver a vida mais tranquilamente. Por isso, esses três formatos são filosofias de vida e não religiões. Eles não se guiam por esse sagrado, ainda que os deístas digam que exista um Deus e os humanistas e agnósticos não estejam tão preocupados com essa definição, se existe ou não. Muito bem, neste primeiro momento, nos basta esta apresentação geral para reconhecermos os conceitos. Na semana que vem, a gente aprofunda. Um grande abraço e até a próxima.